Olá a todos, tudo bem? Muito prazer, eu sou o Natan e eu vou começar a apresentar para vocês agora o nosso projeto 2 de pesquisa operacional. Primeiramente, nossos integrantes do grupo somos eu, o Augusto, o João, o Lucas Tramonte, o Lucas Busnardo e o Vinícius, que vão fazer parte desse projeto. Começando pela introdução do nosso problema de transbordo trata-se de um caso mais particular do caso de transporte, ou seja, que a produção ela não necessariamente passa diretamente para o destino final, né? Então pode ter um intermediário no meio, que é basicamente isso que a gente vai tratar, da possibilidade de conseguir fazer uma conexão entre uma produção e um centro de distribuição que a gente vai acabar chamando de hub. Desse hub vai passar por um transporte até chegar ao destino final, que no nosso caso vão ser todos os portos sob análise, né? Então, no nosso caso, como é o caso da soja, então a gente vai sair do caso da produção direta, né, de cada um dos municípios no Mato Grosso, que vai ser explicado um pouquinho melhor depois. Passa por alguns hubs que existem dentro do estado do Mato Grosso, né, alguns centros de distribuição, e desses hubs vai fazer uma conexão para os portos, ou seja, novamente a questão do transbordo, passando por um intermediário em relação à produção e o destino final. Uma esquematização mais clara do que pode acontecer, né? Entre os diversos municípios que a gente encontra no Mato Grosso, cada município vai ter um destino, né? Vai ter pode ser uma parcela da produção destinada para cada um dos hubs disponíveis, e desse hub vai ser disponível, vai ser transportado para qualquer um dos portos, dependendo da questão do custo, do transporte, do tempo de viagem da soja entre o hub e o porto. Então a gente tem diversas opções entre hubs e portos para a produção da soja local. Na nossa modelagem, a gente vai assumir os custos de transporte, né, como sendo os parâmetros das nossas equações, que vão ser basicamente as distâncias entre as localidades, entre a questão da produção e os hubs, que a gente vai chamar de encosts, e a distância entre os hubs e os portos, que a gente vai acabar chamando de outcosts. Algumas parametrizações, né, do nosso problema, a gente vai ter o F como sendo a produção dos municípios, D, a demanda dos portos, né, que cada porto vai necessitar para atender a necessidade individual, né, e a capacidade dos hubs. Né. E as nossas variáveis de decisão basicamente vão ser a questão do X, Y, J, que a gente chamou como sendo o fluxo entre a produção I, que vai ser entre cada uma das localidades do estado do Mato Grosso, e o hub J, entre todos os hubs disponíveis, e o I e o YJK como sendo o fluxo entre o hub, entre todos os disponíveis, esse hub J que a gente chamou, até qualquer um dos portos K. Sobre as restrições agora, né? É importante saber que o fluxo, né, entre a produção e o hub tem que ser menor do que a menor ou igual à produção, né? Não tem como você ter um fluxo maior que eleve a capacidade, que supere a capacidade de produção. O fluxo de entrada tem que ser o mesmo fluxo de saída em relação ao hub, né? Então tudo que entra precisa sair do hub em algum momento. O fluxo entre a produção e o hub tem que ser menor do que a capacidade do hub, né? Não tem como ele superlotar o centro de distribuição. E a questão do fluxo entre o hub e o porto tem que ser igual à demanda, todas as demandas têm que ser atendidas, não pode faltar nenhuma espécie de demanda pelo caminho, toda a soja precisa entrar, precisa ser atendida para o consumidor final. E por fim, a nossa função objetiva basicamente vai ser minimizar o custo desse transporte entre a produção e o destino final, que são os portos. Então, para isso a gente estabeleceu os parâmetros de encosts, né, aquele parâmetro que mede a distância entre a produção e o hub, que vai multiplicar essa questão do fluxo entre essas duas localidades, mais a questão dos outcosts, que é a distância entre o hub e o porto, que vai multiplicar a questão do fluxo entre essas duas localidades novamente. Então, nossa função, objetivo é basicamente minimizar esse deslocamento, minimizar, portanto, o custo de transporte. Olá, sou o Lucas Tramonte e eu vou mostrar um pouco sobre o código que foi feito para o nosso projeto e também mostrar como os dados foram coletados e tratados para a delimitação do nosso problema. Bem, para começar, foi feito um mapa de contorno do local onde vai ocorrer a produção de soja e esse fluxo entre as cidades de origem, os centros de distribuição e os portos. E para isso foram utilizadas as bibliotecas Folium e Quest, e foi criada uma variável para o mapa do Brasil, que está centrado nessa latitude e longitude, com determinado zoom para uma visualização mais fácil. Bem, então, a partir da biblioteca Request, que tem uma série de configurações, é, foi, é, foi obtido
as informações com a API do IBGE a partir dessa URL, aqui que contém todas as geolocalizações necessárias nesse formato JSON, que é um formato, é um dicionário de dicionários. Dentro desses dicionários contém listas com as informações que a gente precisa. Bem, a partir disso, foi utilizada uma versão 3, que é uma versão atualizada com com os códigos dos municípios, porque isso atualiza com o tempo, então é importante recitar isso. E também a gente está tratando sobre os municípios dentro do estado de Mato Grosso. É importante ressaltar isso também. Então, utilizando esse request para acessar essa URL e colocando nesse formato JSON, é possível, então, acrescentar esses contornos que foram obtidos em um mapa a partir do fólio. Bem, esse fólio ele vai reconhecer todos esses contornos e vai desenhá-los de como pode ser visto nesse mapa. Bem, esse mapa ele funciona como se fosse um Google Maps, então ele pode ser ampliado até a gente conseguir ver as delimitações, os contornos de uma forma mais fácil, o que é muito interessante. E agora, para continuar, a gente quer discutir um pouco mais sobre os dados de produção da soja, porque em primeiro momento foi traçado a delimitação geográfica de qual região a gente vai analisar o fluxo da produção de soja, mas agora o interessante é tentar atribuir a produção para cada contorno que foi apresentado no mapa. Para isso, foi utilizado um data frame, que pode ser visto com uma safra que está contida em uma base de dados da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. E aqui a gente tem o código de cada município, o nome de cada município, a área colhida em hectares e a produção obtida em toneladas. E também o rendimento médio obtido, ou seja, o quilograma de produção por hectare. E então, com isso, para a gente tratar esses dados, a gente precisa fazer algumas alterações nesse data frame, um tratamento de dados. É possível perceber que tem dados faltantes aqui, os missings, e também que tem algumas linhas que não contribuem para a análise de dados que a gente quer fazer. Inclusive, a última linha também, ela não contribui para a nossa análise, que é a fonte Reago. Bem, dito isso, a gente vai agora, então, fazer um tratamento de dados usando pandas, e para isso, o primeiro passo é eliminar as linhas que não são relevantes, né, claro, para a gente já começar com um dataset limpo, e também preencher todos os not numbers com zero. Então, a partir disso, a gente conseguiu ter um data frame mais limpo, e também chamando o código, colocando a coluna de código como string, isso é importante também para a gente colocar o índice nosso a partir do código para ele ser chamado depois, mais para frente. Isso foi é, um fator importante também no nosso problema, para a gente conseguir associar os dados de produção com o de georreferenciamento, para a gente conseguir fazer uma ligação entre as duas coisas, percorrendo, né, cada município e buscando cada código desse município. Bem, uma vez feita a associação entre os dados de georreferenciamento e os dados de produção, foi construído um mapa de cores para a produção de cada município. Para fazer isso, a gente utilizou a biblioteca branca.colormap e criou uma variável MyScale que relaciona a quantidade produzida com uma determinada porcentagem de municípios. Então, para exemplificar, a gente colocou na variável colorMap um valor máximo e mínimo, o mínimo como zero e o máximo como o valor máximo da produção, que está em torno de 2 milhões. E para esse valor de 2 milhões, por exemplo, significa que 100% dos municípios têm um valor de produção menor ou igual que 2 milhões. E tem cada porcentagem expressa aqui, dentro do MyScale, e para cada porcentagem vai ter um determinado valor que assume essa mesma relação. Bem, agora o que a gente está interessado é fazer a associação entre a produção da soja de cada município com essa escala de cores que varia a sua intensidade de cor. Então, para isso foi importado o Folion, a biblioteca Folion, e criado um mapa centrado nessa latitude e longitude, com um determinado zoom também, e foi utilizado o Folion.FeatureGroup para basicamente ter um acesso a um determinado botão aqui, para ficar algo mais visual, como pode ser visto, e também foi utilizado o Folion.GeoJSON
que permite que a gente consiga passar o mouse pelos contornos e ter justamente a informação da produção que interessa. Então, aqui como exemplo, eu posso passar o mouse em cada contorno dentro do Mato Grosso e ele vai me dar o código da área desse município e a produção referente a ele. Então, aqui a gente consegue várias informações visuais a partir disso. Bem, para continuar, agora a gente está interessado em determinar os municípios que são candidatos a serem centros de distribuição e também os municípios que vão ser considerados como portos. Bem, para isso, a gente vai ler, a partir do Pandas, datasets que têm o nome desses possíveis candidatos a serem centros de distribuição, como pode ser visto aqui nesse data frame, e também a gente vai ler os 6 portos, os 7 portos, na verdade, que estão expressos aqui. E agora o que a gente quer fazer é importar os dados de georreferenciamento para esse centro de distribuição e para os portos, utilizando o mesmo raciocínio importando a biblioteca request. Então, a gente consegue aqui, ao invés de entrar em um dicionário JSON, a gente vai entrar em um outro data frame mais interessante de ser manipulado a partir do GitHub. Ele aqui é disponível ao público. Então, a partir de uma manipulação do data frame que está contido no GitHub, a gente consegue conciliar, fazer uma associação melhor entre o código do IBGE e o código do Estado. Então, a partir disso, a gente só precisa fazer um novo tratamento de dados em cima desse data frame, removendo a coluna que tem not a number. E para fazer isso, a gente vai transpor essa matriz de dados e usar a função Jopna, porque a função Jopna elimina a linha que contém pelo menos um not a number. Então, depois é só você fazer a transposta de novo para obter o data frame original. Então, a gente consegue agora ter um data frame limpo com todas as informações que a gente quer, que é o nome, né, de todas as cidades, o código do IBGE, o código do estado também, tudo que é relevante para a nossa análise. Então, agora só basta fazer uma fusão de dados, utilizando a função merge dentro do Pandas, que basicamente vai fazer a fusão mesmo desses dois data frames, porém, tem que tomar um certo cuidado, porque dependendo de como está escrito os nomes, de como está essa nomenclatura, pode ter linhas duplicadas. Então, o que foi feito aqui foi um drop, uma remoção dos dados duplicados, e o inplace, ele já está basicamente salvando essa atualização nessa variável final hubs. Então, o final hubs é um data frame final que está com essa fusão e já está atualizado sem os dados duplicados. E também é interessante ressaltar que quando é feita essa fusão, os índices se perdem, né? Os índices 0, 1, 2, ele pode pular para 0, 1, 4. Então, o que foi feito é um reset desses índices para depois a gente não ter alguma confusão depois no código. E assim a gente consegue ter finalmente um data frame que contém todas as informações. Bem, repetindo o mesmo procedimento para os portos, a gente também consegue ter um data frame mais limpo. E agora, a gente pode transformar a coluna código para uma coluna numérica, e assim a gente conseguir fazer uma junção desses data frames com todas as informações que são precisas. E é claro que uma outra opção seria, por exemplo, retirar o que está dentro do parênteses na coluna município. Só que isso traria um custo computacional muito alto, o que não é relevante para o nosso projeto. Então, essa foi uma opção que não tem custo computacional alto, o que é um fator importante a ser considerado, tendo em vista o tamanho do dataset e a dificuldade computacional em utilizar a API do BGE. Bem, agora o que é de nosso interesse é calcular a matriz de distância entre as geolocalizações. Bem, o primeiro passo foi calcular a matriz de distância entre os produtores, os municípios de origem, e os centros de distribuição, os municípios candidatos a centros de distribuição. Para isso foi importada uma biblioteca Eversign, que é uma distância geodésica entre determinados pontos, e basicamente foi criado uma função distância, que tem como variável a origem e destino,
e foi percorrido, né, para todas as origens, todos os destinos e calculado a distância entre cada origem e cada destino. Então, foi armazenado isso em duas listas. Uma lista maior, que contém várias listas, na verdade, uma lista de listas. Então, dentro da lista maior, a primeira lista que está embutida é a distância entre um município e todos os destinos, e a segunda lista, que está dentro da lista maior, é a distância entre o segundo município e todos os destinos, e assim por diante. Então, o que a gente consegue ter é uma matriz, pode ser expressada aqui, entre todos os municípios de origem e todos os municípios candidatos a centros de distribuição. Então, o que é importante ressaltar é que o zero da linha não é o mesmo zero da coluna, certo? Então, por isso que tem valores não necessariamente zero na diagonal principal, e tem os zeros aparecem em outros cruzamentos de amostras de linha e coluna, porque basicamente esse município 2 ele também é um candidato a ser centro de distribuição, por isso que ele recebe esse valor zero, que é a distância dele até ele mesmo. Então, basicamente, na linha a gente tem os municípios de origem, nas colunas, os municípios candidatos a centros de distribuição. E a mesma coisa foi feito para a distância entre os centros de distribuição e os portos, sendo que os portos estão nas minhas colunas, por isso que eu tenho 7 colunas, e o raciocínio é exatamente o mesmo. Bem, agora o que falta é a gente definir os parâmetros necessários para o problema de transbordo. Bem, então, criando uma lista da produção de cada município, pode ser analisado agora qual a demanda de cada porto e como a distribuição, a produção total vai ser distribuída para cada porto. Então, somando toda a produção de todos os portos, a gente tem uma produção total e a gente quer pensar como que isso vai ser distribuído entre os portos. A gente pode fazer essa distribuição aleatoriamente, randomicamente, criando fatores para cada porto, e que cada fator corresponde a uma porcentagem que cada porto vai comportar. Então, foi criada uma lista que contém essa porcentagem da produção total que cada porto vai comportar, e é importante ressaltar que a soma desses fatores tem que dar o 100% para ter uma lógica nessa relação randômica. Claro que uma outra opção também é não ser randômico, a gente determinar fixo esses fatores, o que vai mudar todo o fluxo da produção, mas de início vai ser mantido a ideia inicial de fazer uma distribuição randômica aleatória. Então, com isso a gente pode fazer a multiplicação no total da produção pelo fator do porto para descobrir justamente o quanto que cada porto comportou especificamente. Mas é importante ressaltar que uma outra análise interessante é determinar qual é a capacidade de cada centro de distribuição, porque uma vez que a gente tem o total da produção, é importante ressaltar que a capacidade total do centro de distribuição, ela tem que ser maior que a capacidade total da produção, porque caso contrário, não vai ter um escoamento, não vai ter uma consolidação da soja para aquele centro de distribuição, porque não vai ter onde a soja ser armazenada. Então, o que a gente pode fazer é assumir uma capacidade igual para cada centro de distribuição, 2 milhões, e como a gente tem 27 centros de distribuição, a gente vai ter uma capacidade total de 54 milhões que se sobressai ao total da produção. Bem, agora o Augusto e o Vinícius vão comentar um pouco sobre os resultados obtidos a partir da aplicação do Solver no problema de pesquisa operacional. Muito obrigado. Bom, agora que o Lucas nos explicou como foram obtidos os dados que vão ser utilizados no problema, vamos tentar resolver ele utilizando um solver em Python. Para isso, a gente instala o pacote RTools, que é do Google, para resolver sistemas lineares, e criamos uma variável que vai receber o nosso modelo, que no caso vai ser o GLOP, por se tratar de um problema inteiro. Então, os parâmetros, só revisando, incost são as distâncias entre cidade e porto, outcost são as distâncias entre hub e porto, lembrando que o nosso objetivo aqui é minimizar essa distância, que não vai ser o custo para simplificar o problema. F é a produção de cada município, D é a demanda dos portos e CAP é a capacidade de cada hub. Então as variáveis são X e J, que se refere ao fluxo de grãos da cidade I para o hub J, e YJK, que é o fluxo de grãos do hub J para o porto K. E todas elas são inteiras. Agora, adicionando as restrições, a primeira restrição, como o Nathan explicou, é que para cada cidade a soma dos fluxos de saída não pode exceder a capacidade de produção. Então, para cada cidade I,
a soma dos fluxos de saída dessa cidade precisa ser menor do que a produção da mesma. Agora, para cada porto, a soma de fluxo de entrada deve atender a demanda, então o que chega no porto, que são as variáveis y, a soma do que chega para cada porto precisa ser igual à demanda desse porto. Para cada hub, a soma dos fluxos de entrada deve ser igual à soma dos fluxos de saída. Então, para cada hub J, a gente vai ter que o que entra tem que ser igual ao que sai. Então, x e j precisa ser igual a yjk, a somatória nos dois casos. E para cada hub, a soma dos fluxos de entrada não deve exceder sua capacidade. Então, para cada hub J, a soma de tudo que entra nesse hub precisa ser menor do que a capacidade do mesmo. A nossa função objetiva, então, é minimizar a distância total percorrida. Para isso, a gente adiciona em duas listas. Primeiro, os custos do fluxo das cidades para os hubs e dos hubs para os portos, e adiciona isso em uma lista final que vai ser minimizada. A gente manda o nosso sistema resolver, o nosso modelo, e geramos um relatório com a solução. Então, a gente percebe aqui que ele dá o custo total minimizado, que seria a distância, né, total percorrida, e o fluxo de cada município para os hubs e de cada hubs para os portos. A gente percebe que não é o jeito mais visual de você expor esses resultados, e por isso o Vinícius preparou uma análise dos mesmos, bem como uma análise gráfica através de um mapa. Vamos acompanhar. Olá, pessoal. Agora eu vou apresentar um pouco sobre os resultados do problema. Esses dois gráficos, eles expõem quais foram os resultados obtidos. O gráfico superior, ele mostra qual foi a capacidade de cada hub utilizada, bem como os custos de transporte para mercadoria sair da cidade produtora e até o hub. Então, a gente percebe aqui, antes de tudo, que todos os hubs que batem nessa linha verde tiveram sua capacidade total utilizada, que foi de 2 milhões de quilogramas. Além disso, o hub que teve maior custo de transporte foi o hub 23, e outra análise que é possível fazer é para o hub 2, que, apesar de ter sido usada a sua capacidade, não teve custo de transporte, porque o hub ele é localizado na mesma cidade produtora. E para finalizar, o hub 9 ele não foi utilizado, foi o único hub que não foi utilizado na logística. Já o gráfico aqui de baixo, ele mostra agora a capacidade de cada porto que foi utilizada e os custos de transporte para levar do hub até o porto. Essas capacidades do porto também podem ser entendidas como a demanda de mercadoria que cada porto teve para exportação. Então, o porto que teve maior demanda foi o porto 6 e o que teve menor foi o porto 7. Além disso, esse gráfico ele traz algumas outras informações, que é o total de produção de soja no período, que é esse aqui superior, e o custo total, que meio que a gente multiplicou a quantidade produzida vezes a quantidade de quilômetros que foi utilizada no transporte, e deu algo na casa de mais de 50 bilhões. Então, esse coeficiente aqui de custo total. Agora, o total de rotas que foi feita nessa logística, contando tanto saída do município até o hub e do hub até o porto, foram 175. Mas mais importante que os resultados é fazer uma análise de sensibilidade do problema. E o que é uma análise de sensibilidade? Qual vai ser a análise de sensibilidade feita para esse problema? Primeiro, o que acontece se eu aumentar a capacidade dos hubs? Será que os hubs comportando mais mercadoria, eu vou precisar percorrer menos quilômetros para transportar a mercadoria? Então, eu vou diminuir a distância total utilizada? Além disso, será que se os portos, eles demandarem mais mercadoria, quanto que eu vou ter que andar mais? Quanto que eu vou ter que transportar mais para eles? Então, vamos observar. Antes de observar, vamos ver como que a gente pode fazer essa análise. Para fazer isso, como o nosso problema ele é contínuo, as variáveis são contínuas, eu posso utilizar no Python um comando que é o do alva-luz, e ele vai me retornar qual é
o preço sombra, qual é o valor dual de cada restrição de capacidade, e esses valores eles foram resumidos aqui nessa tabela. Então, a gente percebe que alguns hubs, se eu aumentar a capacidade dele, isso não interfere em nada no meu problema, mas já em outros eu consigo diminuir a quantidade total, o custo total de transporte. Então, o Hub 27 merece nossa atenção, porque se aumentar em uma unidade a sua capacidade, eu já consigo diminuir em torno de 253 quilômetros na minha rota. Então, se a gente pensar que um caminhão ele vai a 100 por hora na estrada, já são 2 horas a menos que ele vai ter que, 2 horas e meia a menos que ele vai ter que se movimentar. Já com os portos, se os portos começarem a demandar mais, o Porto 3 merece atenção, porque se ele quiser uma unidade a mais de soja, isso já implica em aumentar quase 2.000 quilômetros na minha rota, para poder ter uma otimicidade do custo total de produção, custo total de transporte e produção. Beleza? Então é isso. E agora a gente vai dar uma olhadinha no mapa. Muito bem, pessoal. Agora vamos enxergar aqui no mapa confeccionado as análises que a gente fez anteriormente e tentar também tirar algumas conclusões legais sobre a logística da soja. Então, a primeira conclusão, a primeira análise, que é muito visual aqui, é o Hub 9 que não é utilizado em nada, reparem que nenhuma linha chega até nele, nem azul, nem amarela. Então, ele não é utilizado, como a gente já tinha visto. Então, se talvez fosse feito algum porto em Recife, em Salvador, a gente teria a utilização desse hub, porque seria possível escoar, até em Fortaleza, talvez. Além disso, agora, vamos tentar encontrar o Hub 2 aqui. Vamos despolir um pouco o desenho, porque o Hub 2, ó, achamos o Hub 2. Reparem que em cima dele também tem uma unidade produtiva. E não chega nenhum fluxo, ó, nenhum fluxo de mercadoria chega até nele, porque o que é produzido aqui na cidade 140 já fica no Hub 2. Agora, outra coisa legal também que a gente consegue enxergar aqui é sobre os portos. Vamos ver onde que fica localizado os portos que tiveram maior demanda e, por consequência, maior número de fluxos. Então, explodir um pouco o desenho, deixar só os hubs, os portos e os fluxos hub-porto. Então, lembra que eu falei que o Porto 1 e o Porto 6 foram os mais utilizados? O Porto 1 fica em Manaus. Reparem na quantidade de fluxos que chegam até ele. E o Hub 6, ele fica aqui, é o Porto de Paranaguá, no Paraná. Então, reparem também a quantidade de fluxos que chegam até nele. No entanto, o Porto 7, lembra que ele era o menos utilizado? Está explicado o motivo, olha. Ele é muito próximo do Porto de Paranaguá, então meio que ele poderia ser desativado, concentrar a produção aqui, concentrar a evacuação de mercadorias no Porto de Paranaguá. E outro porto que era pouco utilizado na nossa análise era o Porto 2. Porto 2 é o porto aqui no Pará, de Santarém. Talvez também poderia ser desativado no caso da exportação da soja, e a sua evacuação ou ir para o Porto 3, aqui no Maranhão, ou ir para o Porto 1, em Manaus. Então, pessoal, essas são algumas conclusões que a gente pode tirar da exportação da soja.